podem mais, nós vamos conversar com uma empresária nata. Ela é mato-grossense e vem empreendendo desde os 9 anos. Ela é mãe de 3 filhos, casada com o senhor Mário Matsuda também. E nós vamos conversar com a Eliana Matsuda, conhecida como uma mulher forte de Pontes de Lacerda, mulher determinada, aquela que desce do salto a qualquer momento, quando deve. Eliana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada aí por você estar colocando algumas características em mim, do qual às vezes a gente nem se reconhece como tal, mas que bom a gente estar aqui para falar do mês do empreendedorismo, né? Como as mulheres fazem parte desse cenário. E eu me sinto lisonjeada de estar aqui representando a categoria de empresárias mulheres. Agora, conta pra nós o início disso. Você começou a empreender aos 9 anos. Como é que foi essa trajetória? Como é que você se descobriu? Fala um pouquinho aí da história da Eliana. Então, a gente fala assim, que tem muita coisa que tem treinamento, que você consegue se desenvolver, mas tem muita coisa que são os dons, né, que Deus nos entrega, são os valores, são as nossas ferramentas principais. Então, eu falo que eu já nasci com um instinto empreendedor. Então, eu garanto que muitas mulheres já vendeu geladinho, vendeu lá na nossa infância. Eu até esse dia eu estava olhando como que enche os geladinhos, mudou até isso hoje. E eu estava me recordando, né, que a gente fazia isso já como empreendedorismo, motivado lá pelos pais, enfim. Mas eu trabalhei no varejo desde sempre. Com 12 anos eu trabalhei numa loja, né, de departamento e por lá fiquei muito tempo. Depois eu fui para um outro ramo, trabalhando empreendendo como vendedora, trabalhando para alguém. Que é bom a gente citar isso. O empreendedorismo, ele não se trata apenas de você ser autossuficiente. Eu, por exemplo, tenho diversos colaboradores comigo que são extremamente empreendedores. Inclusive, é um dos pré-requisitos que eu mais cuido. Porque se você não tem o espírito empreendedor, como que você vai agregar alguma coisa para a minha marca? Então, a gente precisa ter pessoas empreendedoras. A gente conversava em off, né? Que você teve muitas inspirações. Isso é necessário? Você se espelhar em alguém? Fala para nós um pouco a respeito disso, Eliana. Super necessário. Nós precisamos chegar ao sucesso. Basicamente é isso. E para você chegar ao sucesso, você tem que ter algumas plataformas que vão te sustentar para que você passe pelo processo, né? Até chegar ao sucesso. E eu creio que todos nós temos um mentor, temos alguém que a gente admira. Então a minha vida é espelhada em mentores, não só para a minha vida profissional. Eu tenho meus mentores na minha vida espiritual, eu tenho mentores na minha vida familiar, eu tenho mentores que são meus amigos, eu vivo sendo mentoriada. E de contrapartida você vive mentoreando também, porque é a história, né? Você só entrega do que você é cheio, você não tem como dar para alguém o que você não conhece. Então, com certeza, eu tive lá no início, né, quando eu era muito jovem ainda, eu tive uma empresária no ramo de disco, chamava Magnus Som, lá em Cáceres, ficava lá no calçadão. E ela e o esposo foram pessoas que me despertaram para isso, sabe? O poder, o querer, o desafio. Então ela não media os desafios que ela me entregava, ainda que ela soubesse que eu tinha alguma limitação, mas ela fomentava para que eu conseguisse romper essa barreira. Então eu perdi contato, não sei onde estão, mas enfim, eu tenho certeza que todo o tempo eu fui mentoreada por alguém. Você me dizia o seguinte, que ela te desafiava a ir fazer o almoço e você não sabia fazer. Na carreira é importante você superar esses desafios e tipo assim, eu vou lá, vou tentar. Nunca você tenta, você executa o seu melhor. Se saiu dentro da perfeição o esperado, é o resultado. Agora, a vida empreendedora, a vida de um empresário ou uma pessoa dinâmica, uma pessoa criativa, ela precisa desse motor, ela precisa estar sofrendo desafios para que consiga melhorar sua performance, olhar o mundo de outra forma, olhar fora da janelinha, fora da casinha. Então é isso. Essa pessoa que foi a minha primeira mentora, ela me desafiava a fazer coisas que eu nunca tinha feito. E que eu pensava, bom, se ela disse que eu vou fazer, eu vou fazer. E aí, com certeza, lá as primeiras tarefas não ficou da forma que talvez ela merecia, né?
Mas eu fiz. E quando foi que você descobriu que você já tinha passado por tudo isso, né? Por todas essas formas de empreender, e aí você foi pro ramo da beleza, pro ramo dos cosméticos. Como é que surgiu o Boticário na sua vida, Eliana? Porque Então, hoje você é conhecida como uma Eliana do do Boticário. Boticário. Ninguém vê lá atrás. É o nosso sobrenome, né? É. De toda a franqueada. Então, o nosso grupo é composto por mais de 80%, né, do sexo feminino. Então, primeiro quero dizer isso, que o Boticário ele é um grande marco, né, nessa inclusão social com a venda direta, ou a gente percebe que não tem diferença de fato, a gente é tratado numa esteira de igualdade, não importa o sexo. Então, isso como identidade, para mim, como Boticário, fez muita diferença, porque eu me senti acolhida, eu me senti segura. E como eu cheguei nisso, eu digo que a nossa vida é um organismo vivo, então você não para. Então, o primeiro ponto para você... Você viu uma oportunidade ou você se identificava, pensava algumas vezes assim, do ramo da beleza, mexer com a vaidade das mulheres, e enfim? Então, eu acho que o Boticário é desejo para a maioria das pessoas da minha idade, na época do Tati. Claro que eu tinha um desejo, mas o Boticário era da Tânia, da minha amiga. Então, eu achava aquilo lindo, achava aquilo maravilhoso. Mas não foi esse desejo que me levou até a franqueadora. O que eu falo para você é que justamente nesse caminho que eu galguei aí, tem 18 anos, né, que a gente adquiriu a franquia. Então, toda essa experiência que eu vivi foi muito válida para essa jornada. Eu já tinha segurança, eu já tinha vendido pano de prata, eu tinha vendido semi-joia, eu tinha vendido doce. Então, a vida inteira eu não me mantive parada. Eu sempre busquei desafios para minha vida profissional mesmo. Então, aí teve a oportunidade que a Tânia, né, por algum motivo, resolveu vender a franquia e ela que me ajudou a conquistar esse lindo sonho que realmente, se você falar, Eliana, de tudo que você viveu, da sua vida profissional, o que é mais marcante? O mais marcante foi o dia que eu fui acolhida pela franqueadora. Isso ainda me dá um friozinho na boca do estômago. Porque é amor, né? É amor, a gente ama, né? Agora, assim, quais os maiores desafios enfrentados aí, né, nessa indústria de cosméticos e perfumarias nos últimos anos, Eliane? Que a gente passou por uma pandemia. A gente passou por pandemia. Olha, o que eu digo para você? O desafio, ele é o nosso motor que precisa ter para a gente crescer. E no varejo, na verdade, você tem desafio todos os dias. Não tem jeito de você não ter um desafio. Todos os dias você acorda com uma fila de desafios. Então, eu acho que foi a pandemia, sim, com certeza. Mas acho que o mais desafiador foi o crescimento que a gente teve aí nos últimos 15 meses, que nós tínhamos uma loja, uma central, e aí adquirimos um grupo lá no Nortão, Colíder, Peixoto, Matupá e Guarantã. E aí a gente precisou expandir isso numa escala muito larga. E aí é a história, né? O que eu vou fazer? Eu saí de 15 funcionários para 60. Hoje são 80 e tantos. Nós éramos em 600, 700 revendedoras, nós fomos para 3.000. Então, foi de um dia para o outro que essa chave virou. Então, eu acho que esse foi o meu maior desafio dentro do meu negócio. Mas é um desafio para crescer, então é um desafio muito positivo, né? Isso que a gente chama atenção, Eliane. Quando você já está estabilizada, né? Aí vai recomeçar, porque acaba sendo um recomeço, é um desafio, um recomeço. Como é que foi pra você, Eliana, assim, agora eu tô parando, não, mas agora surgiu isso. Essa é você. Essa sou eu. E eu falo pra você da relação do Boticário conosco, franqueado, porque o Boticário identificou isso em mim, ou seja, ele me conhece. Ele me conhece. Porque se ele entregou esse desafio é porque era capaz, né, de equilibrar tantos pratos aí de uma única vez. E esse desafio, ele veio no momento que eu já tinha feito a sucessão do meu filho para franquia. Luiz Eduardo é o meu filho que hoje é homologado pelo Boticário como meu sucessor. O Boticário é uma franquia tão organizada que nós temos uma faculdade para os nossos filhos que queiram fazer a sucessão.
Então, ele deu esse suporte para que eu conseguisse, né, junto com meu filho, evoluir. E eu já estava ali meio que adormecida, meu filho já estava à frente, aí é isso. Levantamos, colocamos o chinelo e vamos de novo. Então, hoje já está muito mais estruturado, a gente já tem uma baita de uma equipe que joga um bolão lá, que são pessoas muito capacitadas. A nossa equipe é uma equipe que a gente tem muito zelo, tem muito amor, a gente tem muito elo, né? Tem muito cuidado, tanto da parte deles quanto da nossa. Então eu acredito que com a habilidade de cuidar de pessoas, é muito mais fácil você romper desafio. Porque tudo você depende de pessoas. Foi a sua primeira empresa? Empresa, sim. Então você não teve a experiência, por exemplo, de não pegar uma franquia, uma empresa? Porque é muito, na sua opinião, é mais fácil a franquia do que construir uma empresa? A gente estava falando de pessoas e relação. A minha opinião sobre franquia, diversas pessoas vêm pedir a opinião da gente, porque nós estamos lidando com franquia, e eu digo o seguinte, olha, se você está pronta para você empreender lendo uma cartilha, vai. Porque tem um monte de restrição que a franqueadora te coloca, que é uma questão de responsabilidade com a marca mesmo. Imagina se cada um resolver fazer uma coisa e o que vai virar isso. Então, o primeiro desafio, ao meu ver, é você amar a marca e confiar aonde você embarcou. Que você é empresário, você comprou aquela marca para ser um franqueado, então tem as normativas da empresa, tem o que você pode e o que você não pode. Se você sabe o que você está comprando, vai dar tudo certo. Agora, se você comprou uma franquia querendo empreender sem regras, você vai ter um problemão. Você vai ter um problemão. Que você parte do seguinte princípio, você tem um único fornecedor, você não tem como cotar, como nada disso. Então, você concorda que é um elo extremamente de confiança, certo? Porque a qualquer momento, um dos dois lados pode prejudicar o outro. Você só tem um fornecedor, você só tem um. Você não tem como olhar o mercado e falar assim, lá na China eu estou encontrando esse produto no container que eu vou conseguir ser competitivo. Então, todo esse esquema, ele vem pronto da indústria. Então, os preços, os lançamentos, como a gente vai trabalhar isso com as mídias, quantos colaboradores que eu deveria ter, isso não é obrigatório, mas ele me dá uma orientação, o que eu devo. E ali eu tenho um monte de opção para empreender, mas lembrando que a regra é a deles. Então a gente vende exclusivamente o que a franquia propõe. Então a gente vê alguns comentários que o franqueado não está feliz, né, com a franqueadora e tudo mais. Não é o nosso caso. A gente tem um elo estreito com a franqueadora. Sou a fã número 1 do nosso negócio, super indico. Mas o elo de confiança, e tem coisas que vai dar certo e tem coisas que não vão dar certo. E que a gente tem que lembrar que ninguém só acerta. Então, claro que tem algumas coisas que é colocado pela franqueadora, que no final a gente se irrita, que não ficou do jeito que a gente queria, mas vamos lembrar quantas vezes acertou. Então, a franqueadora, ela me dá a comodidade, dá estratégia para o meu negócio. Agora, toda franqueadora te dá direção e ela te cobra resultado. Então, é isso. Você tem as suas metas, os seus desafios, o seu crescimento, que você tem que entregar para a franqueadora também. Agora a gente fala dessa liderança quando você fala assim, na realidade você é um funcionário da empresa, da franqueadora. Como é que a Eliane lidou com isso? Porque assim, você é muito intensa, né? Muito, olha, eu quero, eu faço e é do meu jeito. E aí você teve que, existe esse momento, hora de se entregar, hora de recuar na vida profissional, Eliane? Eu volto lá no que eu falei. Você tem que conhecer onde você está entrando. Você tem que entender o que você está fazendo. Para que eu iria fazer isso que eu vou discutir com o meu patrão? Para que eu vou fazer isso? Então, assim, eu nunca tive esse tipo de gargalo na minha empresa. Nosso relacionamento sempre foi muito tranquilo. Teve reivindicações que eu fiz, que foram acatadas, outras não foram. Teve coisas que eu participei ajudando a construir e deu certo, outras não deram. Mas assim, a franqueadora, eu só posso falar do Boticário porque é a única que eu conheço, é só essa marca. Eu posso dizer para você que eu não tenho esse problema com o meu franqueador. A gente tem uma conversa tranquila e muitas vezes eu preciso abrir mão do meu quero. Por quê? Porque eu sei que o meu quero não está sendo discutido naquele momento, que aquilo já está pronto. Então, isso para mim é super tranquilo.
nunca tive problema de indisciplina, de não cumprir regras. Não, sempre muito tranquilo isso. Agora, isso você leva para sua empresa. Eles têm que seguir a mesma cartilha e o que deveria acontecer nas empresas é conhecer a empresa que se trabalha, é isso? É isso. O que a gente mais preza dentro do grupo Lili Cosméticos, que é esse o nosso grupo com a franqueadora, a gente preza muito pessoas. Os processos com pessoas, eles precisam ser muito direcionados, eles precisam ter zelo, porque o nosso cliente é pessoa, o nosso funcionário é pessoa, o nosso técnico é pessoa, a gente trabalha com pessoas o tempo todo. Então, a nossa conexão com os clientes e com a equipe sobre conhecer a empresa, sobre como eu tenho que performar, o que eu posso, o que eu não devo, a gente quase, inclusive, não utiliza a CLT, porque a gente parte do princípio que a CLT é minha obrigação, é o meu dever, eu tenho que fazer além da CLT. Então, a gente parte desse princípio. Sabe aquela frase que se tornou conhecida há pouco tempo aqui em Pontes Lacerda, mas ela já é muito antiga? Quem divide, multiplica? A vida é isso. Quem divide, multiplica. Então, nossa empresa ela tem algumas características pontuais, que é características nossas, que não tem necessariamente a ver com a franqueadora. Por exemplo, nós temos 14º salário há muitos anos. A gente tem os objetivos, os desafios, cumpriu-se 14º salário. E esse ano a gente está inovando com o 15º salário. Porque a gente colocou um baita de um desafio, já foi conquistado. Então a gente falou, não, se já conquistou, a gente vai para um outro desafio. Então a característica do nosso grupo é a ousadia. Nós somos ousados. E a gente sabe que o ser humano ele não tem limite. Nós somos criativos, nós somos extremamente comprometidos com tarefas. Então, a mesma visão que eu tinha como funcionária lá atrás, eu tenho para o meu time. Que, às vezes, a gente tem uma pessoa, sei lá, que pode ser uma pessoa responsável pela limpeza, mas ela pode ter aptidão para ser uma vendedora, para ser uma caixa, para subir, para E como identificar? Proatividade. As pessoas que têm proatividade, que elas olham e executam, elas te dão um sinal claro de que eu tô aqui para somar. Eu tenho percepção do que pode dar errado se eu não contribuir de alguma forma no setor que não é meu. Inclusive, a gente tem diversas funcionárias dentro do grupo que eram pessoas contratadas de limpeza, que era contratado como menor aprendiz. A gente tem diversos dessas características na nossa empresa. Então, ali você faz carreira. Mas é o nosso olhar, a gente olha para isso, a gente sempre diz assim, aqui nós temos inúmeras possibilidades de crescer. Então, identifique aonde você quer chegar, veja o que é necessário para você estar lá e conte conosco para subir você. Então, basicamente é isso, eu quero ser motorista, eu quero dirigir o carro da empresa. Então, critério número 1, carteira de motorista. Falando nisso, quais são os principais critérios? Aí eu já falo tanto do Boticário, né, do grupo, ou fora dele, na sua opinião, o que é mais necessário na hora de contratar, Eliane? Porque assim, a gente vive, né, um turbilhão aí de contratação e entra e sai, trabalha 2 meses e volta. Como é que identificar quais são as principais características na hora de contratar? Olha, a gente tem alguns critérios na contratação que é o nosso RH que faz, mas eu acho assim que tem algumas coisas que não vão mudar, que vão permanecer, porque são legados, são coisas importantes, faz parte da minha essência. Então, eu já citei várias vezes e continuo citando, pessoas que têm proatividade, que se preocupam em fazer além da sua tarefa. Porque às vezes você contrata para uma vaga, mas ele pode identificar em outra. Mas a sua pergunta foi mais objetiva. Hora de contratar, o que analisar? É isso aí, a pessoa precisa ter conhecimento do cargo que ele está pleiteando, ele tem que saber o mínimo daquela empresa, porque se você está indo lá para ser empregado, você tem que conhecer o mínimo, entendeu? A pessoa precisa mostrar que ela está ali pronta realmente e ela tá
envolvida, né, com aquele processo que ela precisa passar para chegar lá. Então ela tem que entender que se eu não passar nesse funil, eu não vou chegar lá. Então eu preciso estar atenta a isso. Né? Acho que é basicamente isso. Agora, assim, quais os principais desafios hoje de um empresário, né, que tem a sua empresa? Na sua opinião, quais são os principais desafios? Eu vou falar de mulher. Fala de mulher. Que a gente está no mês do empreendedorismo, eu até estava lendo alguma matéria no Sebrae, em sites aí que são importantes e respeitados, e a gente tem uma triste notícia que as mulheres têm mais dificuldades para a abertura de portas, né? A confiança nas mulheres ainda não estão no nível que as mulheres deveriam estar. E isso não depende de nós, assim, de quem nos olha. Não é do meu olhar, é do olhar de fora para dentro. Mas eu não vim aqui para fazer nenhum podcast falando sobre feminismo, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa de incentivo. As mulheres precisam de incentivos. Elas precisam dessa conotação de sobressair socialmente, desse respeito. A gente precisa disso. E eu, especialmente, vivi uma fase onde isso era muito mais nítido. Quando hoje eu olho para isso, eu acho muito mais leve. Eu me sinto respeitada hoje. Eu me sinto Você já passou acolhida. por essas dificuldades de ser desrespeitada, de não ser reconhecida? Muito. E como é que você lidou com isso? Revoltada. Como que a gente lida com isso? A gente tem revolta, porque você está entregando o seu melhor e as pessoas estão te colocando numa régua curta. Por que a medida não é a mesma? Então, por que para eu chegar num momento desafiador, que tem um colega do sexo oposto, ele flui melhor e o meu trava? Por quê? Aí vem uma série de coisas. Porque tem filho, porque tem limitação com o marido, porque a mulher não precisa. Não é nada disso. Isso daí está na cabeça das pessoas que criaram. Aí a gente, por exemplo, contrata, a maioria das nossas colaboradoras é mulher. Passa de 90% do sexo feminino. E aí, um dia, a gente sentou numa roda de empresários, e aí nós começamos esse debate. Eu prefiro contratar homem, eu prefiro contratar mulher. Eu falei, amigo, é o seguinte, você não pode ter uma preferência, porque você parte do seguinte princípio: se as mulheres não gerar consumidor, se elas não gerarem frutos, se elas não gerarem eleitores, se elas não gerarem empresários, médicos, professores, o que vai ser? Então, a primeira coisa, quando você achar que isso é um limitador, você pensa ao contrário. Eu estou contratando uma mulher porque ela é mãe de família. Ela está entregando o melhor para o mundo, os filhos dela. Ela está preparando a família para isso. E ela é provedora junto com o marido dela. Então, tem alguns paradigmas que a gente precisa quebrar. Então, eu não acho que uma pessoa de boa índole, eu não estou aplicando essa regra no contexto geral. Eu estou falando dentro dos meus princípios. Os meus princípios de valores são criteriosos. Eu acho que uma colaboradora que não vai pelo fato de que ela está com o filho hospitalizado ou porque ela não está bem, precisa ser entendido. E a gente também sabe fracionar isso quando existe ali uma muleta e quando isso é fato. Então, isso para nossa empresa não é impedimento. Se teve filho, se não teve filho, se é homem, se é mulher, não importa. Porque eu como mulher, tenho que ser a primeira a valorizar isso. E eu volto a dizer, sem as mulheres não tem geração futura. Acabou aqui. Eliana, agora assim, como liderar? O pessoal sempre fala assim, as mulheres sabem liderar, mas como liderar sem ser iguais, né, à liderança dos homens? A mulher é muito mais instintiva. Mulher tá sempre... Porque assim, a gente fala assim, vai lá, a mulher fala assim, eu quero ir lá, eu quero fazer. Mas aí tem muitas mulheres que chegam lá e fazem a mesma coisa, né? Lideram, delegam como os homens. Como é que você vê isso? Assim, Deus é perfeito na criação. E ele fez personagens, homens e mulheres. Homem é extremamente pragmático. Homem resolve o que tem que resolver. O homem não tem esse apego emocional. Ele não tem, é da característica. E a mulher? A mulher, ela faz com zelo, ela faz com cuidado, ela tem medo de magoar alguém, ela olha para aquilo e fala, nossa, se eu colocasse um vasinho de flor aqui, esse ambiente ficaria mais aconchegante. Então não tem o certo e errado.
O homem é pragmático. Ele faz o negócio acontecer no tempo que tem que fazer. E a mulher, ela é mais instintiva. Ela desenvolve mais essas características de mãe, entendeu? No ambiente que ela estiver. Fala pra nós, agora a gente vai falar de sucessão. Você falou assim, ó, que você fez um sucessor. Como é que foi isso pra você? Porque assim, geralmente os filhos de hoje, eles não querem saber, né, da sucessão dos pais. E isso lá parece que vocês criaram, né, essas oportunidades, inclusive tem o outro filho que foi, né, ser sucessor do pai. Conta um pouco dessa história, porque acho que tem muita gente aí querendo saber o segredo para isso acontecer. Vou falar um pouquinho dos meus filhos, então, para entender, né, meu colo familiar. Eu tenho 3 filhos, Luiz Eduardo, Mário Neto e a Lorena. A Lorena é a mais nova, faz medicina, vai viver, né, a vida nesse mundo aí de hospitais e cuidando de pessoas, o que nos alegra muito o coração. Luiz Eduardo, que é o filho mais velho, veio com a gente. Eu convidei Luiz Eduardo para vir trabalhar comigo no Boticário lá há 8 anos atrás. E o Eduardo veio e super se identificou. E aí eu falo que para você, o processo de sucessão, ele não tem segredo. Ele é muito simples. Só que as duas partes têm que estar preparadas. Quem está entrando e quem está saindo. Por quê? O primeiro processo de sucessão é assim. Você tem um filho com você durante toda a sua vida. E aí você chega em casa esbravejando que aquela empresa, que aqueles funcionários, que aquele fornecedor, que você não aguenta mais, que você está muito cansado, que você queria viajar, mas aquela empresa te sufoca, te massacra. Você ia querer ser sucessor nessa condição? Não. Primeira coisa, analise o que você leva para dentro da sua casa. Analise. Porque trabalho é difícil mesmo, para todo mundo. Não tem trabalho que seja, eu vou fazer o que eu mais gosto. Mas tudo que você gosta dá trabalho. Você tem que ter responsabilidade. Então o primeiro filtro tem que ser esse. É doutrina mesmo. Isso aconteceu naturalmente? Não. Eu olhei para muitos outros franqueados que não conseguiram fazer esse processo. E o que eu mais me chamava a atenção é que eram pessoas pessimistas. Que num bate-papo a gente falava 10 coisas, 3 não eram positivas. Então isso me acendeu um alerta. Então assim, a nossa empresa, que é uma empresa familiar, porque o meu marido também trabalha com a gente, nossos filhos trabalham com a gente, ele tem que ser um encanto para todos, porque é de lá que tira o nosso sustento. É uma loja linda, cheia de coisas lindas, que vende presente para pessoas lindas. Esse tem que ser o meu olhar de empreendedor. Agora eu posso olhar para o outro lado, que eu não preciso nem citar, que são as coisas pessimistas. A nossa fazenda, que o meu marido cuida, também é bênção, é terra, é alimento, né? É bênção de Deus para cuidar de tantas famílias, né? É um celeiro. Olha a diferença. Essa fazenda não dá dinheiro, essa fazenda é um problema, isso e aquilo. Os filhos vão absorvendo. Então, nesse contexto, espero que todos me entendam, que não achem que eu estou, como que eu falo, querendo dar lição de moral. Você me fez uma pergunta e eu estou respondendo, com todo amor e respeito. Nós precisamos entender que os filhos só farão o que nós direcionarmos. Tem como errar? Tem. Vem com bula, com não. Mas entenda que você tem que entregar o seu melhor para a família. Então, os nossos filhos não foi filhos de comer batom dentro de loja, como a maioria é. Por quê? Porque lá é um ambiente de trabalho. Aqui você vai vir, você vai ajudar na disciplina do que tem que fazer. Dobrar caixa, é fazer entrega, é repor prateleira, é ficar no caixa ajudando. Não importa. Aqui não é lugar de brincar. Isso é muito importante. A gente separar os ambientes, porque é empresa familiar. Daqui a pouco tá todo mundo embolado, a gente começa a falar de coisas pessoais, então não, a gente tem que manter Mas tem que ser pulso firme, né? Tem que ser. Porque não é fácil trabalhar com família e não virar esse bolo. Muito difícil, mas não é impossível. O que eu te falei, quando você vai fazer uma sucessão de fato com o teu filho, significa que ele já tem predisposição e que ele quer vir. Como todo jovem, normalmente acontece após o período de faculdade, que ele já está um pouco mais maduro, mas ainda é muito jovem. E essa empresa está grande. Como é que você vai fazer?
você tem que diminuir para ele crescer. Não tem outra receita. Você precisa entender que o teu tempo lá é contado. Então, eu acompanhei o Luiz Eduardo por 4, 5 anos, diretamente, de frente. Passamos pelo começo, onde que faz pedido, como precifica, como acessa, como é o manual de operação. E aí ele fez o processo sucessório com o Boticário, que ajuda muito. Mas o amor já estava lá dentro, plantado. E hoje ele é gestor sozinho. Eu sou conselheira, eu sou mentora. Eliane, vamos mudar de assunto. Vamos falar de política e Pontes e Lacerda. É empreender em Pontes e Lacerda. Na sua visão, qual é a palavra-chave hoje que define Pontes e Lacerda? Pontes e Lacerda. Inclusive, esses dias eu estava numa roda de amigos e uma pessoa me perguntou assim, Eliana, se hoje você pudesse escolher aonde você moraria, eu falei, sabe que eu nunca pensei nisso? Mas eu moraria aqui mesmo. Como assim? Aqui? Sim, aqui em Pontes e Lacerda. Eu sou apaixonada pela minha terra, eu sou mato-grossense, eu sou apaixonada em Pontes e Lacerda. Eu gosto das cidades circunvizinhas, eu gosto do Mato Grosso. Mato Grosso é o coração do Brasil. Aqui o agronegócio acontece com velocidade, a gente tem muitas riquezas, não apenas de riquezas naturais, como de talentos. Pessoas muito guerreiras, me identifico muito com o mato-grossense. Mato-grossense é aquela pessoa que não tem tempo ruim. Então, a sua pergunta era o que eu acho que falta. Eu acho que é melhor a gente falar do que tem, né? Que eu sou uma pessoa otimista naturalmente. Então, eu acho que Pontes e Lacerda tem empreendedorismo nato. Eu vejo tantas reformas de prédio, tanto investimento em estrutura. Eu vejo empresas uniformizadas, dando treinamento, se preocupando com o protetor solar do colaborador. Eu vejo um trânsito, né, cheio de fluxo de pessoas transitando. Eu acho Pontes e Lacerda, do Mato Grosso, a gente não tá tão em alavancagem como tá o Nortão, né? Mas eu acredito que nós estejamos aqui da nossa região, uma das melhores cidades. Na sua opinião, então, vamos mudar o foco. O que poderia melhorar em Pontes e Lacerda? Poderia melhorar a saúde, a gente está falando de empreendedorismo. As mulheres, para empreender, elas precisam de um staff, elas precisam de uma rede de apoio. Porque o maior desafio de uma empreendedora é justamente conciliar família com trabalho. É justamente isso. Porque nós temos o primeiro dever, que é entregar seres melhores para o universo. Não tem como você terceirizar isso. Você tem que dedicar. Então eu penso que se tiver creche, tiver escolas em período integral, se tivermos saúde funcionando para que teu filho não fique tão doente, para que você tenha uma saúde preventiva, eu acho que tudo isso ajuda no empreendedorismo. Porque essa tarefa, numa escala, ela vai ficar 80% para a mulher. Então, se você tem uma escola em período integral, você pode ajudar com a receita de casa, você vai conseguir trazer um estudo melhor para o teu filho, você vai conseguir estruturar mais a tua casa para não ter aperto e tudo mais, ou se tem um aperto mais controlável, você soma com a receita. Tanto que tem estatística da casa que um trabalha e da casa que dois trabalham. Então, eu acho que essas travas no empreendedorismo feminino, elas precisam cair. Elas precisam de ajuda do Estado, do governo, não importa. A mulher, ela tem que ter esse subsídio para ela conseguir liberdade para empreender. Eliana, se você tivesse a oportunidade de sentar na cadeira de prefeita, qual seria a sua primeira atitude em Pontes e Lacerda? Eu nunca pensei nisso, Rô. Acho que eu não me vejo na cadeira de prefeita, realmente. Mas eu acho que se eu me colocasse na cadeira de ser humano, líder, que eu precisasse fazer algo por alguém. Eu vou me colocar assim, que é onde eu me vejo. Não me vejo como gestora municipal, nenhuma conotação política. Mas se eu estivesse numa cadeira que eu pudesse mudar alguma coisa para alguém, com certeza eu daria a vara, não o peixe, é isso. Eu incentivaria essa pessoa a prosperar, a investir nela, a ter segurança, a buscar desafio, a acreditar que ela é capaz e que ela pode fazer o universo mais feliz com ela atuando. Então, se eu tivesse numa cadeira que eu tivesse essa possibilidade, é a mensagem que eu deixaria. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque assim, todo ano político, todo mundo vai. Eliana é candidata, Eliana tem que ser candidata a prefeita, né?
Passa isso pela sua cabeça? Você tem essa vontade? É uma oportunidade? Se você tivesse essa oportunidade, você iria para a política, Eliana? Não, não iria. Sabe por quê, Rô? Porque a gente acabou de falar de estratégia familiar. O que nos mantém no sucesso, ou na prosperidade, ou enfim, nos desafios, é justamente a nossa base. Então eu digo sempre assim, o que adianta você ser muito rico, você ter um monte de doutorado, de mestrado, você conhecer o mundo, se a tua família não vale a pena. Então, o principal objetivo é a família estar bem. Como eu disse que a nossa empresa, tanto né, a fazenda que o Mário gere, quanto a empresa Boticário, é estrutura familiar. Então, eu não conto com o apoio nem do meu esposo, nem dos meus filhos, nem da minha nora. Não conto com esse apoio. E eu sei que o amor verdadeiro é o deles. Então, é o melhor para mim. Eu tenho tanta coisa que eu posso fazer sem necessariamente contrariar o desejo deles. Então, falar assim, eu acredito que eu tenho sangue político na veia. Porque é impossível você tirar isso do empreendedor. Isso está junto. Porque tudo que você vai empreender, você depende de órgãos públicos. Tudo. Para você contratar, você depende do monte de serviço que o Estado, o governo, o prefeito tem que dar. Então, eu penso assim, que eu não tenho possibilidade pelo fato de que a minha estrutura não concorda com essa ideia. E eu, no fundo, concordo com eles. Ainda que a gente tenha esse instinto de querer desbravar, né? É instinto. Ah, mas se eles liberarem, ceia, né? Eu não sei te falar. Porque isso é uma hipótese tão remota na minha cabeça que eu não paro pra pensar. Porque eu gosto de gastar meus neurônios com algo que eu possa realmente fazer. Eliane, quando você diz em ajudar, existem várias formas, né? Que, lógico, na política, eles dizem que são mais fácil. Mas você esteve na Santa Casa. Como é que foi esse período que você esteve lá? Porque, assim, hoje o grande desafio de Pontes de Lacerda, sem dúvida nenhuma, é a Santa Casa. Ah, Santa Casa foi um presente na minha vida. Foi os 2 anos que eu fui mais feliz. Foi os 2 anos que eu trabalhei com o Mauro, com o Fábio, com a Eliane. E foram dias deliciosos. Por quê? Porque ali eu conheci um mundo que eu não conhecia. E eu não gosto de ser formado a opinião por terceiros. Então, tem um debate de alguma coisa, às vezes eu me restringo, às vezes até saio, porque eu não consigo ficar muito calada. Então, eu saio, vou pesquisar aquele assunto, aí eu posso voltar para o debate. E a Santa Casa, na minha cabeça, era um mistério. Poxa, todo mundo que passa por lá rouba? Como assim? Não tem ser humano mais decente no mundo? Que vinha meio com esse, né? E essa experiência que eu vivi, eu descobri que a Santa Casa, na verdade, ela é vítima. Ninguém rouba a Santa Casa. Santa Casa ela é um órgão vivo que cuida de pessoas. Então, eu vejo alguns políticos falar assim, porque eu coloquei 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Não tem jeito, amigo. Você vai ter que pôr, porque ali tem pessoas que comem, que bebem, que tomam remédio, que faz exame, tem o corpo que trabalha para essas pessoas se manterem vivas. E se hoje eu tivesse assim, uma bolinha mágica e falasse assim, eu quero mudar uma coisa na minha cidade. Uma coisa eu quero mudar completamente. Seria a Santa Casa. Eu só tenho essa certeza. Que eu moro aqui, eu amo onde eu moro. É pra lá que meus filhos vão, é pra lá que eu vou, é pra lá que meus amigos vão. Por quê? Eliana, você pensa em coisa negativa. Não, Rô, um dia você vai morrer. E eu também. Como diz Cortella. E aí é o seguinte, não tem outro lugar pra te amparar. Então, eu lamento a circunstância que a Santa Casa está. Realmente, é um problema que vem se alongando há muitos anos e que não é fácil de resolver. Agora, eu quero deixar aqui meu respeito pelos profissionais que lá trabalham, pelos voluntários que lá estão, pela tantas vezes que eu precisei da Santa Casa, não diretamente para mim, mas para tantos colaboradores que eu não tenho isso aqui para reclamar. Você acha que cumpriu sua missão lá? Você conseguiu dar o seu melhor e fazer o que você foi fazer, Eliane? Eu acho que a gente consegue dar o nosso melhor quando a gente faz o melhor. Eu acho que eu fiz o meu melhor. Infelizmente, existem conotações políticas, né? Que a gente não precisa entrar nessas veredas, que não é uma coisa bacana, não é uma coisa que eu tenho habilidade. Eu sou muito reta na minha conversa, eu sou muito sincera. E é isso.
Então a gente não precisa reprisar alguns episódios que aconteceram, mas assim, eu quero afirmar, eu tenho certeza que um dia eu vou precisar da Santa Casa. Eu tenho certeza. Outra pena que a gente tem é o cemitério, né? Que é outro lugar que lá estaremos. Não tem jeito. Aí você fala assim, Eliana, mas não. Sim, porque eu gosto, eu amo onde eu moro, eu não quero ir embora. Agora, ok, eu vou fazer um check-up, eu preciso do médico especialista, tudo certo. Tenho plano de saúde, eu sou encaminhada pelo SUS, tudo certo, cada um dentro do que pode. Mas, se você sofreu um acidente, se você sofreu um AVC, se você sofreu uma fatalidade, você não tem outro lugar, Rô, é lá. Inclusive uma diarreia, uma indisposição estomacal, é lá. Então fica aqui meu respeito por todos da Santa Casa. Se você fala em missão cumprida, claro que eu não me sinto com a missão cumprida na totalidade. Por quê? Porque eu não consegui reverter isso. Então, na verdade, eu tenho uma frustração e não uma missão cumprida. Eu fiz o meu melhor, mas, infelizmente, eu não consegui evoluir a situação dela, por inúmeros motivos. Então, é uma missão que eu cumpri, mas não obtive êxito. Vamos mudar mais um pouquinho de assunto, Eliane. Vamos falar de coisa boa agora. O que a Eliane gosta de fazer nas horas vagas? Assim, ó, ela gosta, né, de pescar, que eu sei, né? Tem mais alguma coisa? Porque agora só é sombra e água fresca, né? Você mesmo já disse lá, já tá tudo encaminhado. Ai, graças a Deus, né? Porque isso é tão bom, isso é tão bom. Não que eu tenha idade para parar, não é isso. Né? Eu continuo ativa, você sabe que eu tenho um ateliê, né? Que então, lá eu faço as minhas criações, lá eu viajo nesse universo. Que é a minha paixão, é artesanato. É a minha paixão. Não importa de que espécie. Pode ser vestuário, pode ser peças de palha, de demolição, não importa. Eu sou apaixonada em artesanato. E é uma coisa que a nossa mente funciona muito, né? Porque você pega uma coisa que vai ser transformada. Você tem que dar o tom para aquilo. Inclusive, o meu desejo é fazer uma feira de artesão na cidade. Como eu queria que a gente trouxesse uma feira de artesãos para a gente ter uma semana, sabe, deliciosa, conhecendo coisas novas, estimulando pessoas, né, a fazer isso. Mas a minha paixão também é pescar. Então, toda semana eu e meu marido vai para o rancho. Meu marido é minha outra metade, meu porto seguro. É um homem extremamente de bom senso, né? Que me traz todo o equilíbrio, que como toda pessoa muito acelerada precisa de um freio. Então, é isso. Eu vou pescar, pesco, fico no meu ateliê durante a semana e, obviamente, tenho meus deveres junto à empresa, porque, como eu disse, eu sou mentora, né? Então, eu ainda estou, não diretamente, mas eu ainda estou na operação, né? No que meu filho precisa, eu estou ali para ajudar. E é isso. Aí tem o Mário Neto, que fica na fazenda, que está fazendo a sucessão do pai, e a gente também vai à fazenda. Então, a minha vida é essa aí, é rodando aí. Eliana, a impressão que se dá quando se vê a Eliana pela primeira vez, assim, ó, é de poder, é de brava, né? Todo mundo fica meio assim. É porque você é muito papo reto, é isso? Como é que é, Eliana? Então, eu sou italiana primeiro, né? Então, às vezes, eu tô conversando com a minha colaboradora e alguém passa e tipo assim, meu Deus. Aí eu falo assim, não é nada não, a gente só tá brincando. Então, assim, a minha tonalidade de voz já é uma tonalidade até um pouco, às vezes, prepotente. Não que essa seja a intenção, de forma alguma. E eu tenho essa coisa pessoal de ser muito reta nas coisas, sabe? A gente não pode ter meias palavras. Então, a gente falava um pouco antes aqui no bastidor, falando sobre isso, né? Que hora que a Eliana é brava, que hora que a Eliana é reta. É as duas coisas juntos. Então, assim, às vezes vem alguma colega pedir um conselho empreendedor, ou às vezes até com a família, o meu papo é reto. Que eu vou te falar, eu vou tentar mostrar pra você a solução, não que eu tenha, mas pode ter. Todo problema tem solução. Parte desse princípio. Se você continuar lamentando no problema, você nunca vai achar a solução. Então, eu sou uma pessoa extremamente otimista e sou extremamente reta. E claro que estou aí aprendendo todos os dias. A gente tem uma grande lição. Eu ouço muita palestra, eu ouço muito podcast. Sou assinante de diversos podcasts. E estou me atualizando todos os dias, porque a gente fica obsoleto um dia para o outro, né? Já não faço com aquele mesmo gás que eu fazia há 15 anos atrás, mas ainda estou aí me preparando para o mundo ainda que me espera. Se Deus quiser ultrapassar os 80, né?
Olha que maravilha, né? Tá bem. Agora fala pra nós assim, Eliane, uma outra mudança que teve na sua vida foi a sua conversão. Hoje você é evangélica. Sou Como é que se evangélica. deu isso na sua vida? Esse chamado. Deus na nossa vida é tudo que a gente precisa, né? Eu falo que Deus sempre me cuidou dentro da minha ignorância. Não que eu seja uma evangélica exemplo, tá? Porque exemplo é Jesus, não sigam a mim, sigam a Jesus. Não sou pastora, nada disso, com todo respeito aos meus pastores, mas o princípio de tudo é Deus. O princípio de tudo. E quando eu olho pelas Quando você veredas- entendeu isso? A gente só entende de duas maneiras. Ou pelo amor ou pela dor. E não foi pelo amor. Fica a resposta. E aí é a hora que você precisa de achar força e você já não tem mais e você fala, mas eu não posso. Eu não sou assim. É Deus. E eu percebo que Deus cuidou de mim em cada detalhe, que eu já fiz tanta coisa errada nessa vida. Fiz tantas coisas que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Não estou falando nada de ilegal, mas possivelmente imoral, né? Que a gente apregoa tanto. Então, é isso. Eu falo que igreja, Ru, é o seguinte. Igreja, eu vejo muitas pessoas que eu amo dizendo assim, não, Deus está comigo e eu tenho conexão com Deus. Eu digo assim, você tem como ser médica, atender num consultório, cuidar de uma pessoa enferma, sem você ir na faculdade? Não tem. Você tem que ir na faculdade. Você pode assistir Grey's Anatomy, você pode ler todos os livros, mas você não pode, você não está habilitado, você não tem o CRM, né? CRM de médico. Uhum. Você não está habilitada. É a mesma coisa. Para você se fortalecer em Deus, não estou dizendo que você não tem Deus, não é nada disso. Para você saber a fortaleza que Deus é na tua vida, você precisa de um padre, de um pastor, você precisa de um mentor espiritual, você precisa de uma autoridade eclesiástica, você precisa de uma igreja, que isso se chama submissão. Eu tenho que me submeter aos processos. Então, isso é a maior lição que eu tenho. Cada culto que eu vou, eu me sinto renovada e o pastor pregando e eu pensando, nossa, eu nunca pensei nisso. Nossa, eu nunca tinha olhado isso. Nossa, eu tenho que mudar isso. Ainda que, às vezes, as nossas forças aqui fora, elas sejam aleatórias, que você não consiga ter controle de tudo. Né? Que a gente tem algumas coisas aí que precisa mudar, que tem consciência, mas você vai deixando na caixinha. Mas eu me fortaleço lá. Eu sei que lá é onde eu bebo água fresca. E de lá eu saio renovada todos os domingos. Então, eu incentivo. Eu não quero pregar bandeira, nada disso. Incentivo você a conhecer Deus, conhecer Jesus. Que você não vai poder clinicar ninguém se você não tiver frequentado uma faculdade. Da mesma forma, você não vai conseguir uma conexão total se você não tiver um mentor que tenha, né, a autoridade eclesiástica para tratar com você. Essa é a minha visão sobre a vida espiritual. Agora, assim, o que deixa a Eliane triste, que faz a Eliane chorar? Porque, assim, quando a gente olha pra Eliane, acha que é o muro, né? E fala assim, ela é forte o tempo inteiro. Quando é que você desmorona? Eu desmorono família. Meu marido, desmorono muito. Minha família é meu porto seguro. Minha família é minha base, minha família é minha estrutura. Então, se eles estão bem, não importa o tamanho do desafio, eu tô bem. E não importa que tanto vai doer, vai passar. Que os processos, né? Qual que é o problema de você ter um desafio? Ninguém quer pagar o preço do processo, porque o processo dói. O processo dói muito. Mas você tem que passar. É o único jeito de você chegar. Qual foi o momento mais difícil da Eliana que ela falou assim, ó, acho que agora eu não vou dar conta. E aí você, como águia, novamente se levantou. Por incrível que pareça, o momento que eu pensei que não ia dar conta era de ser uma boa mãe para meus filhos. Eu pensei que eu não ia dar conta. Porque esse período eu vivi para a família, né? 6 anos, 7 anos eu vivi para cuidar deles. E aí chegou num dia que eu pensei, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer porque eu não dou conta. Mas aí é o que a gente já sabe, né? Deus não dá nem uma tarefa do qual você não suporte. Então, passamos. Se você estivesse frente a frente com a Eliana hoje, o que você diria para ela? O que eu diria para Eliana? Eu diria para ela, não permita que o seu coração seja transformado.
Evite críticas, porque crítica não é uma coisa bacana. E seja mais presente na vida de quem você ama. Isso que eu diria para Eliana. E para as mulheres que estão nos ouvindo, né, e assistindo nesse momento, elas podem mais o que, Eliana? Elas podem mais o que quiser. Elas podem mais tudo. Desde que nós preservemos a nossa base, que eu volto a dizer que eu valorizo muito os filhos, a família. Muito. Porque só tem um jeito de eu transformar o mundo, Rô. Só tem um jeito. Não é apenas eu fazer o meu melhor, é eu criar pessoas melhores. Então eu digo assim, Deus nos entrega um filho que não sabe nem chorar. O médico tem que bater para ele chorar, ele não sabe. E aí? Como é que você vai entregar ele para o universo depois? Então, quando você falou do meu maior desafio, é esse. Quando você para analisar isso é muito impactante. Porque você precisa fazer o seu melhor, mas você tem um monte de defeito, um monte de coisas que não são bacanas. Como é que você vai equilibrar isso? Então eu digo para as mulheres, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só não percam a sua referência, que é a tua família. Se você ainda não tem filhos, tua base, pai, mãe, irmãos. O sucesso ele não pode ser a qualquer preço. Ele não pode ser a qualquer custo. O sucesso ele tem que ser junto, ele tem que andar junto, para que você tenha uma esteira de sustentação que anda com você. Ou você vai chegar lá na frente, você vai ter tudo o que você queria. Você vai ter dinheiro, você vai conhecer pessoas, você vai ter influência, você vai ser super badalada, mas você não vai ter história para contar para ninguém. Você vai estar sozinho. Então é isso, Rô. Agora, assim, o que você diria para essas mulheres que estão aí hoje, né? Querendo se superar todos os dias, né? Tá lá em casa pensando, meu Deus, será que eu empreendo? Será que eu não empreendo? Muitas com depressão, né? Sim. Muitas vivendo aí o seu momento. Que recado você, como essa guerreira, como essa empresária de sucesso, você diria para essas mulheres, Eliana? Eu digo para essas mulheres, não seja tão criteriosa com você mesma, não seja tão dura. Permita-se, permita-se. Deus nos fez únicos. Deus nos fez originais. Não adianta você querer imitar alguém. Cada um de nós tem a nossa essência pura, a verdadeira. Descubra quem você é. Quando a gente fala de mentorear, é muito diferente de imitar. Mentorear é você inspirar no que aquela pessoa faz, mas você ter o seu jeito original de atuar. Então não perca a sua originalidade. Não se submeta a julgamentos. Tenha responsabilidade com você, porque você vai ter com os demais. Se você se respeitar, tudo vai dar certo. Então, assim, não lamentem. Olhem o copo cheio, não olhem o copo vazio. Olha tudo de bom que você tem. As coisas que não são tão boas, elas não são importantes. O importante são as melhores coisas que você tem. Não lamente. Sempre que tiver uma coisa negativa, profetiza uma positiva, para a tua vida ter sentido. Porque às vezes, Rô, a gente entra num cenário tão pessimista que você só vê coisas ruins. E isso não é verdade. Todos nós viemos com talento. Todos nós. Tenha orgulho dos talentos que você tem. Se você é uma boa cozinheira, se orgulhe disso. Se você faz uma faxina como ninguém, se orgulhe disso. Se você é uma boa patroa, se orgulhe disso. Mas se você é uma excelente funcionária, se orgulhe disso. Se você é uma boa filha, se orgulhe disso. Nós precisamos dar o nosso melhor para o próximo. Nós precisamos estar conectados com o próximo. E a lamentação, ela não nos faz crescer. É ao contrário, ela te abafa, ela te sufoca. Então não permita. Seja otimista, seja alegre, seja uma boa companhia. Não lamente, porque para tudo tem um propósito. Você não é vítima da vida. Nós estamos aqui de passagem. E nessa passagem vai ter coisas boas ou ruins. Qual você prefere lembrar? Eu prefiro as boas. É isso. Eliana, quero te agradecer imensamente por você ter vindo, aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que muitas mulheres se inspiram, né, nessa força que você tem, né, nessa liderança que você tem. Então, assim, eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite e te entregar essa lembrança aqui, ó, nosso parceiro Viver o Renascer, juntamente, né, com a gente aqui do Conexão. Muito, mas muito obrigada
mesmo por você estar aqui. Pô, eu que agradeço. Obrigada pelas flores, Neiva, Rô, toda a equipe aqui da Conexão Salto Alto. Quero deixar aquele abraço para o meu time de vendas, seja de loja, de venda direta, do Nortão, de Pontes Lacerda. Eu amo vocês, sou grata pela vida de vocês, porque vocês fazem acontecer. E isso é o que vale. O que vale é o que a gente transforma, e vocês transformam o mundo em beleza. E quero também agradecer a todos os nossos ouvintes, foi um podcast bacana. Peço desculpas se de alguma forma não consegui me expressar direito e ofereço essas lindas flores a todas as mulheres que empreendem na sua casa, que empreendem no seu trabalho, que empreendem na igreja, que empreendem no bairro, que empreendem nos hospitais. São inúmeros o número de empreendedoras que nós temos. Então fica aqui compartilhando as minhas flores com vocês. Muito obrigada. Obrigada.